Muito boa noite, seja bem-vindo. O que você costuma fazer nas férias, num feriado ou mesmo no fim de semana? Colocar o pé na estrada, viajar para outro estado brasileiro ou mesmo para fora do país pode ser uma boa escolha. E se engana quem pensa que aqui mesmo, na região, não existem boas opções. O desafio está em tornar o potencial turístico local mais conhecido e valorizado. Um projeto de extensão desenvolvido pelo Centro de Ciências e Tecnologias Ambientais da UPF quer valorizar o potencial educativo do turismo local. Para iniciar o Universidade Aberta de hoje, vamos acompanhar uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Viajar. Conhecer novas culturas, pessoas e até uma culinária diferente. A viagem pode ser para muito longe ou para bem pertinho, a poucos quilômetros de casa. Não interessa a distância, sempre há o que aprender e o que admirar quando viramos turistas. Seja nas férias de verão, de inverno ou num feriado prolongado, tirar um tempinho para descansar e repor as energias é fundamental. Às vezes, nem é preciso pegar a estrada, fazer milhares de quilômetros ou até mesmo ir para um outro estado para ter aquele bom descanso. Afinal, por que não dedicar um tempinho das próximas férias para conhecer as belas paisagens que a região oferece? Localizada a poucos quilômetros do centro de Passo Fundo, a Fazenda Tropeiro Camponês é destaque quando falamos em turismo rural na região. Para manter tudo muito organizado e à disposição dos visitantes, 16 pessoas trabalham na propriedade. Além de conhecer um pouco mais da área rural da cidade, ainda é possível fazer trilhas, pernoitar na pousada e experimentar as delícias que a vida no campo oferece. A Fazenda Tropeiro Camponês é um exemplo de turismo rural na região. Recebe turistas de todos os lugares do Brasil e também do exterior. Para a gente ter uma ideia da procura desse serviço, as reservas agora só para o mês de agosto. Leandro, então a procura expressiva durante o ano todo. A gente tem uma programação para o ano todo. Então não importa se é verão ou inverno, nós temos turistas sempre aqui, né? Principalmente no verão, mês de outubro, novembro e dezembro, com a procura grande para final de ano, também já temos tudo lotado. Nós, na nossa região, as prefeituras ainda não reconheceram o turismo como uma atividade econômica e de geração de emprego também, né? Então todas as prefeituras da região aí nós temos uma dificuldade bastante grande desse apoio ainda, né? Para o diretor-presidente da Passo Tour, o turismo rural deve ser incentivado. Além de gerar renda para o produtor rural, movimenta toda a economia e, consequentemente, estimula o desenvolvimento da região. O turismo rural pode ser um incremento de renda, né, para a pequena propriedade e atraindo novas visitantes aqui na cidade, então gera importante o impacto econômico, né, o impacto de desenvolvimento para as propriedades também, né, é essa a importância, né, é uma oportunidade de lazer também, porque o turismo rural pode ser feito até pelas pessoas aqui da cidade mesmo, né, não tão só visitantes de fora, né, então tem todo esse giro econômico que é importante, né? Mais uma atividade aí que pode ser mais explorada, né? Difundir a diversidade cultural e biológica da região é o objetivo de um projeto de extensão do Centro de Ciências e Tecnologias Ambientais da UPF. As ações visam valorizar o turismo local e rural como um potencial educativo. Mais sobre este projeto você confere agora, no estúdio. E para conversar sobre turismo regional e sustentável, eu recebo no estúdio da UPF TV o coordenador do projeto, o professor mestre Rodrigo Marciano da Luz, e também a colaboradora, a professora do curso de Ciências Econômicas da UPF, Amanda Guareschi. Sejam muito bem-vindos à Universidade Aberta de hoje. Obrigada, André. A nossa região, conforme nos mostrou a reportagem, tem sim um excelente potencial aí de turismo. Realmente, a nossa região é muito rica no potencial de turismo sustentável ou turismo rural.
Hoje nós possuímos várias rotas na região que muitas pessoas desconhecem, né? Temos a Rota das Salamarias, em Marau, que é uma das rotas mais antigas, a Rota Caminho de Pedras, em Bento, temos o Tropeiro Camponês, na região de Pulador, também temos a Reserva Maragato, que não é propriamente um turismo, não é uma propriedade aberta para o turismo rural, sim, é uma reserva ambiental, mas que também possibilita visitas, né? Então, temos vários atrativos na região para pessoas de Passo Fundo e das demais cidades ao redor para desfrutarem do turismo rural. O que caracteriza, então, justamente o turismo rural ou o turismo sustentável? Bom, o turismo rural, ele basicamente permite que as pessoas da cidade possam conviver com a natureza, gerar renda para as famílias do interior e conhecer os processos produtivos. A gente que mora na cidade normalmente tem pouco contato com o interior. E ao ter a possibilidade de visitar uma propriedade que tem o turismo rural e que tem o turismo sustentável, você consegue perceber como as coisas são produzidas, poder consumir alimentos, por exemplo, diretamente das propriedades rurais, identificar as paisagens e, enfim, as características da região e poder apreciar isso de uma forma mais tranquila e calma do que a gente vive aqui na cidade. E há uma explicação por que as pessoas não buscam tanto o interior para tirar suas férias, propriamente para o descanso? Não há uma explicação lógica, mas a gente acredita que muitas vezes por falta de desconhecimento, especialmente dessas propriedades que recebem turistas e visitantes, né? Não só turistas, a gente tem uma percepção de que são pessoas de fora da nossa cidade. De muito longe, De muito longe, mas que recebe visitantes. Então, muitas vezes, não se tem noção de quais são os atrativos. Muitas vezes, por falta de divulgação, né, a gente tem visto que muitas rotas têm procurado uma forma de profissionalizar a divulgação, de qualificar os integrantes que fazem parte desse grupo para receber visitantes. Então, a forma de divulgação, de recepção, também isso já tem mudado um pouco. Existe mídia, né? Muitas propriedades rurais que recebem visitantes já estão com páginas no Facebook ou próprias websites, então já existe uma divulgação. O projeto de vocês, que vocês estudam, desenvolvem, esse projeto de extensão, ele veio então justamente de uma demanda da comunidade. E aí a partir de então vocês vêm desenvolvendo esse trabalho, em especial no distrito de Bela Vista. Isso. O distrito de Bela Vista ele fica a 20 quilômetros aqui de Passo Fundo e já há cerca de 2 anos as pessoas que residem nesse distrito buscaram a Universidade de Passo Fundo no intuito de pensar algumas estratégias que pudessem refletir sobre as atividades que hoje lá são executadas. E aí se começou a fazer uma série de conversas com a população que lá reside. São cerca de 100 famílias que residem lá atualmente e elas estavam interessadas em buscar a percepção do que elas poderiam oferecer para que as pessoas de Passo Fundo e da nossa região pudessem ir para o distrito de Bela Vista para conhecer um pouco mais sobre o distrito. Além da Rota das Salamarias, que já é um pouco mais conhecida, do Tropeiro Camponês, então justamente valorizar o espaço, o potencial turístico que existe nesse que é um dos 6 distritos de Passo Fundo. Realmente, então como a professora Amanda relatou, esse projeto surgiu em 2012 por uma demanda da comunidade que procurava um auxílio da universidade para ver o que era possível fazer para desenvolver o distrito, gerar renda, né, manter os jovens no próprio distrito evitando o êxodo rural dessa população jovem. Então a gente começou a fazer uma série de reuniões no próprio distrito com os moradores, alguns membros aqui de Passo Fundo, vinculados à Secretaria do Turismo, também para ver o que poderia ser feito no distrito. Então, aí, após várias reuniões, percebeu-se que lá havia um potencial turístico, é o que poderia ser explorado no distrito da Bela Vista, em função de já possuir um ponto turístico que é o Primaves, né, que é o Centro de Recuperação de Animais Silvestres, vinculado à ONG Convidas. Então, já a visitação lá
neste projeto que é o Primaves. Então, como aproveitar esse fluxo de pessoas também para desenvolver outras atividades relacionadas ao turismo no distrito. E o projeto, então, percebeu não somente o Primaves, como outros cenários que poderiam ser interessantes, então, para as pessoas se apropriarem, conhecerem e valorizarem essa área rural. Isso mesmo. A gente, com uma equipe multidisciplinar, envolvendo professores da biologia, da arquitetura, da contabilidade, da economia, buscou justamente entender o distrito como um todo, perguntando para as pessoas de lá o que eles consideravam que era atrativo e nós também, com a percepção de quem vem de fora, o que a gente conseguia identificar. E se conseguiu observar uma série de aspectos relacionados ao ambiente que são atrativos para o turismo. Por exemplo, o próprio distrito de Bela Vista tem uma pequena igreja, uma praça muito bonita e as construções são muito bonitas e dá uma sensação muito agradável para a pessoa que vai de fora lá visitar. E além disso, há uma série de paisagens rurais que foram muito bem vistas também pela equipe. O pessoal da biologia, por exemplo, fez um mapeamento das possibilidades de realizar passeios ecológicos por meio de trilhas que estão sendo mapeadas, então, lá no distrito de Bela Vista. Perfeito. Já já a gente vai querer saber um pouquinho mais, então, das potencialidades do espaço, mas agora a Universidade Aberta vai fazer, então, um rápido intervalo e nós já voltamos. O desenvolvimento do turismo regional sustentável é o assunto da Universidade Aberta de hoje e o estudo integra um projeto de extensão desenvolvido pelo Centro de Ciências e Tecnologias Ambientais da UPF. Preservar o meio ambiente e também valorizar a diversidade cultural e biológica da região são os principais desafios do projeto. Me fazem companhia no estúdio o coordenador deste estudo, o professor mestre Rodrigo Marciano da Luz e também a colaboradora e professora do curso de Ciências Econômicas da UPF, a Amanda Guareschi. Nós falávamos no bloco anterior das potencialidades, então, do distrito de Bela Vista. Que outras potencialidades são percebidas, então, nesse local? Na realidade, existem várias possibilidades turísticas. Possibilidades. Esse é o termo correto. Esse é o termo. Nós saímos num roteiro de estudos mapeando desde a saída de Passo Fundo até a chegada do distrito de Bela Vista. Nesses 20 quilômetros? Nesses 20 quilômetros. Então, o pessoal conseguiu identificar algumas potencialidades turísticas. Saindo pela RS 324, tem a Reserva Maragato, que já é uma potencialidade turística. Hoje, ela já se considera uma potencialidade turística. Adiante, a gente tem uma fazenda que tem uma história onde foi filmado o filme do Teixeirinha. Então, também viu-se como uma possibilidade turística. Essa fazenda ela já se situa no distrito de Bela Vista. O proprietário já manifestou interesse em abrir para visitação. Chegando no distrito de Bela Vista, temos o Primaves, temos propriedades que possuem cavalos, que também pode ser feito passeios. Temos um local que já está em estudo a instalação de um pesque-pague ou um camping, né? Então, tem lagos, rios, tem cachoeira. Temos uma propriedade também que possui uma extensa área de mata nativa, onde há a possibilidade de se fazer uma trilha perceptiva. Também nessa trilha serão feitos mapeamentos de quais as espécies nativas que se encontram nessa mata, se existe alguma ameaçada de extinção ou não, porque também pretende-se, além do turismo regional sustentável, pretende-se trabalhar o tema da educação ambiental. A preservação do meio ambiente. Sempre levando em conta a questão cultural. Porque quando se fala de desenvolvimento sustentável, o foco é levar o desenvolvimento, mas sem mudar a cultura dos atores envolvidos nesse processo. Então primeiramente, preservar a cultura deste distrito, levando o desenvolvimento econômico sustentável e social também para essa comunidade.
E que ações já estão sendo, então, desenvolvidas a partir desse mapeamento que iniciou lá em 2012, professora Amanda, e que conta aí, então, com um trabalho multidisciplinar, ou seja, são diferentes cursos aqui da universidade que juntos fazem esse trabalho acontecer. Bom, a partir dessas conversas com a comunidade, há duas questões bem importantes que a gente considera que são grandes avanços do projeto. Uma delas foi uma parceria que a associação do município, do distrito de Bela Vista fez com a prefeitura de Passo Fundo para que a gente possa levar os alunos da educação aqui de Passo Fundo para visitar o Primaves que fica lá no distrito. Essa visitação, a própria comunidade entende lá que poderia, por exemplo, ser acompanhada de outras coisas e não só visitação ao Primaves, como, por exemplo, um lanche que pode ser fornecido pelas famílias que lá residem, ou a visitação a essas outras propriedades, realização de passeios para verificar as paisagens que lá são muito bonitas. E outra grande conquista foi justamente a associação que lá foi desenvolvida pelas pessoas que moram no município. Então, se criou uma associação que tem o intuito de desenvolver o distrito de Bela Vista. Foi uma necessidade dessas 100 famílias que moram nesse distrito quererem se instrumentalizar para atender melhor os turistas. Isso mesmo. E as famílias de lá têm o interesse de prestar serviços para as pessoas que vêm de fora. Então, eles percebem que poderiam, por exemplo, abrir restaurantes, abrir bares ou, por exemplo, uma pequena padaria e que hoje são serviços que ainda não têm, são produtos que ainda não são comercializados lá. Então, a população de lá busca por esse tipo de formação, quer se capacitar para melhor receber os visitantes. Perfeito. Nessa capacitação há também um viés de economia solidária, professor. Sim. Que aí gera renda também, né? É importante para a economia rural. Sim, o foco do desenvolvimento sustentável ele tem uma ligação muito forte com a economia solidária, né? O que é economia solidária, né? Se fala muito hoje de economia solidária. A economia solidária é construir o coletivo, né? Construir de forma coletiva em prol de um grupo de pessoas. Então, geralmente se trabalha com associações ou grupos. E o que a professora Amanda relatou da associação é muito importante. São 100 famílias que residem lá no distrito de Bela Vista. No início, apenas 12 famílias estavam participando das discussões. Aumentou bastante. Hoje, digamos que 70% das famílias já participam de alguma forma das discussões desse projeto. Se não estão envolvidas diretamente, estão envolvidas indiretamente com o projeto. Então, isso já pode-se dizer que é o maior ganho, que é o envolvimento das pessoas em prol do bem comum desse distrito. Apesar desse querer se envolver e de querer melhorar, é lógico que o projeto também detectou diferentes problemas, né, professora? Quais seriam eles? Bom, a comunidade percebe que hoje não tem condições de ofertar, por exemplo, alimentos. Se a gente pensar, por exemplo, no Primaves, o Primaves recebe muitos estagiários, muitos visitantes. E a comunidade entende que hoje não consegue atender esses visitantes no sentido de que se eles quiserem comprar um suco, um sanduíche, não tem onde comprar hoje no distrito. Então, a ideia é que essas limitações que foram percebidas, elas foram percebidas pelas pessoas que moram lá. E todas elas estão trabalhando no intuito de poder resolver essas questões para poder atender melhor as pessoas que visitam o distrito. Bem, e a extensão tem justamente esse papel que o projeto cumpre muito bem, que é justamente receber uma demanda da comunidade. E há também um envolvimento aí dos acadêmicos? Sim, hoje nós possuímos alunos de graduação e pós-graduação envolvidos no projeto, né? Esses alunos eles têm um envolvimento muito direto com a comunidade, coletando dados, realizando entrevistas, realizando reuniões na associação, conduzindo essas reuniões. Então, é um envolvimento muito grande de todos os alunos. Possuímos alunos hoje da especialização em economia, alunos dos cursos de ciências contábeis, administração, pedagogia, arquitetura e urbanismo e biologia. Tá certo. E no que diz respeito, então, à abrangência do projeto e propriamente ao desenvolvimento, a esse olhar para o turismo rural, se a gente pegar Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil, no que diz respeito ao turismo, o Brasil propriamente, o nosso país, ele está avançado?
Bom, o Rio Grande do Sul é uma das portas de entrada do turismo também. Se a gente pensar, por exemplo, em Gramado e Canela, já há um viés de turismo voltado para o turismo rural. E nós temos essa característica no Rio Grande do Sul, permitida pelas paisagens, pelas belas paisagens que nós temos aqui. Então, entendemos que há um potencial muito grande a ser explorado. Há uma beleza natural e há um querer conhecer das pessoas que moram em outros locais, por exemplo, relacionados à nossa temperatura, ao frio e às paisagens que aqui se encontram. Mas há uma limitação no fornecimento desse serviço e também um desconhecimento das pessoas que querem consumir esse tipo de serviço por não saber onde procurar, quais os lugares que podem ser visitados. Então há um grande potencial ainda para ser explorado. Há pouco tempo vocês estiveram em Cuba e trouxeram uma realidade que se aproxima ou se distancia da realidade aqui? Bom, entre os dias 1º e 5 de junho, nós estivemos participando em Cuba do 13º Congresso Latino-Americano de Extensão Universitária e estivemos apresentando o artigo vinculado ao esse projeto de extensão. Em alguns pontos, nós estamos bem avançados, em outro um pouco atrasados em relação aos demais países que participaram desse evento, que nós tivemos a oportunidade de discutir o assunto, né? Quais os pontos que estamos atrasados, né? E principalmente na questão da articulação aluno versus projetos de extensão, né? Muitas universidades já têm extensão como parte do currículo obrigatório, então há um maior envolvimento da comunidade acadêmica, dos alunos, nesses projetos de extensão. Obviamente que há um boom maior nesses projetos, né? Há um desenvolvimento mais rápido em função do envolvimento de diversas áreas. E o importante que a gente viu também é que todos os projetos são multidisciplinares, né? Tem um olhar global. Então, onde diversas áreas discutem, é lógico que o resultado é... Sem dúvida, a produção do conhecimento ela é muito maior. Tá certo. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e desejar muito sucesso com esse projeto. Obrigada. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui divulgando para a comunidade esse projeto de extensão da Universidade de Passo Fundo. Tá certo. Até a próxima, então. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Obrigada também por nos fazer companhia. Na próxima semana estamos de volta com mais um projeto de pesquisa ou de extensão desenvolvido aqui na Universidade de Passo Fundo. Até lá!